Muito bom. Vamos lá, a gente está no Daf Kav Bet, Amud Bet, lá para baixo, mais para o meio da página, deixa eu descer aqui, desculpa. A Gemara vai perguntar o seguinte: Nekevot etzel nekevot, maitama lo meachedina. A gente falou na Mishnah que é proibido deixar animais com ovdei kochavim, certo? Com pessoas que são idólatras, é proibido deixar com eles animais, porque tem o risco deles fazerem alguma coisa com os animais, terem relação com o animal, e você está colocando esse risco, esse erro, esse obstáculo na frente dele. Então, não posso colocar animais com homens e também foi dito que eu não posso colocar animais machos com mulheres. Porém, tem pergunta que, a fêmeas com mulheres a priori não tem risco nenhum, porque é proibido também. Amar Marukva Barhama, Vnei She'avdei Kochavim Metzuim Etzel Neshei Chavreihem. Fala Marukva Barhama, os Ovdei Kochavim, às vezes eles vão visitar, por outros motivos também, as esposas dos amigos. Então, mesmo mulher que a priori está sozinha, e não tem ninguém, tem alguém que visita ela de vez em quando, certo? Algum homem, Oved Kohavim. O Peamim, Sheino Motzea, e às vezes ele chega na casa dela e ela não está lá, o Motzeta Behemá Verová. Se a mulher não está lá, o animal está lá, então ele já faz o que ele tem para fazer com o animal. Por isso não pode deixar mesmo animais que são fêmeas com mulheres, porque tem homens que visitam ela. Veio Baitem, uma outra resposta, Filo Motzea Namirová. Outra resposta diz que mesmo que ela está em casa, mesmo assim o cara às vezes prefere o animal, de Amarmar, os Ovdei Kohavim preferiam animais de Eudim do que as próprias mulheres. Era a cultura da época, aparentemente. De Amar Rabi Yochanan, assim falou Rabi Yochanan, Beshá Sheba Nachash al Chavai Tilba Zuama. A Nachash, a Nahash é a cobra. A cobra na criação do mundo, ela não era um animal comum, certo? Como a gente conhece hoje. Era um animal maior, com pernas, que falava, etc. Tinha outras diferenças. Então, a cobra, naquele momento, quando a cobra viu Havá, ela se interessou por Havá, ela se interessou pela mulher, e ela também teve relações com Havá, e fala Gemara que na hora que a cobra teve essa conexão com Havá, ela impurificou Havá, no sentido de que tem agora um desejo também nos seres humanos por animais. Igual o Nahash era um animal que teve um desejo por um ser humano, assim também isso criou um desejo em seres humanos por animais. E a pergunta Gemara, Israel Nami, e Eudim também deveriam ter esse risco. Se tem um risco com Ovdei Kohavim, com os idólatras, porque não tem com Eudim. Responde Agmará, Israel chamou al Har Sinai, pascazo amatam, Ovdei Kohavim shelom do al Har Sinai, lo pascazo amatam. Agmará, a diferença é o seguinte, Am Israel, quando eles chegaram no Har Sinai, eles estavam lá do lado do Har Sinai, isso purificou essa sujeira que foi causada pela cobra. Essa impureza. Ovdei Kohavim que não estavam no Har Sinai, isso não foi limpo, isso não foi consertado. Por isso, eles continuam com esse desejo. Por isso, só com Ovdei Kohavim é proibido deixar. E Baileu, pergunta para o seguinte: até agora a gente falou sobre animais, certo? Gado, rebanho e etc. Ofot mai, qual o din de ofot, de aves? Será que aves têm o mesmo risco ou não? Talvez é um animal menorzinho, não tem risco. Fala Gemara Tashma, Dama Raviu da Mashmuel, falou Raviu em nome de Shmuel, Mishum Rabi Hanina, em nome de Rabi Hanina, Ani Raito Oved Kochavim, eu vi um Oved Kochavim, um idólatra, Shelakach Avaz Minashuk, ele comprou um pato no Shuk, Reva'a, teve relações com o pato, Hanká, enforcou, matou o pato, Tzla ve'achla, fritou e comeu, certo? Então a gente vê que mesmo com pássaros existe esse risco. Raviu dele aqui testemunha o que aconteceu em Hanina. Ve'amaraviram edifti, Raviram edifti, bom, mas de qualquer jeito também vai contar, é contado. Iraíte Aravi Echad Shelakach Yerech Minashuk, eu vi um Aravi que comprou um yerech é coxa, certo? Um pedaço de coxa grande no shuk, talvez coxa de boi ou de algum outro tipo de animal. Vechakak bakedeirevia fez um buraco nessa coxa, do lado da coxa fez lá um buraco, revá para poder ter relações, digamos assim, com a coxa, tzla veachla fritou e comeu essa coxa também, certo? Então, mesmo às vezes um pedaço de carne, o cara foi lá e fez um buraquinho para poder fazer isso. Então, o foto também tem o mesmo risco.
Ponto. Virando a muda, é Kav Gimel Amud Aleph, certo? Agora a Gemara volta para a pergunta original. A gente viu antes uma contradição. Na nossa Mishnah foi dito que eu não posso deixar animais com Ovdei Kohavim, porque tem um risco deles terem relações com o animal. Por outro lado, foi dito na Braita que eu posso comprar um animal de um Ovdei Kohavim para fazer dele korban. E eu não suspeito que ele fez alguma coisa com o animal. A Gemara perguntou lá atrás, temos aqui uma contradição. E a Gemara vai trazer agora mais uma explicação. Ravina Amar Lokasha Alechatchila Adeavad. Ravina fala que a diferença é lechatchila ou bedeavad, ou seja, lechatchila eu não deixo o animal com goi, mas se o goi tem um rebanho grande, eu posso comprar ele bedeavad. A resposta lá atrás, antes, foi que relações com o animal pode deixar o animal estéril, prejudica o animal. Então, o que é do goi, ele toma cuidado para não fazer isso, mas um Yehudi deixar com ele não está nem aí, ele pode fazer alguma coisa. Essa foi a explicação anterior. E Ravina dá outra explicação. A nossa Mishnah que proibiu deixar é lechatchila. Lechatchila você não deixa com goi. Mas se ele tem animais, bediavad, você pode pegar dele. O Minati, para deixar bem lechatchila bem bediavad, e pergunta Ravina, de onde eu sei que tem uma diferença entre lechatchila e bediavad? Etnanta, ensina a Mishnah o seguinte: uma mulher não pode ficar beichud, certo? Ficar sozinha num quarto com ovdei kohavim, pelo risco deles terem relações com ela, certo? Ela, mesmo que tenham dois, três ou quatro homens, não é permitido eles ficarem juntos. Urmino, por outro lado, a gente encontra Aisha shenichbesha bedei ovdei kohavim, uma mulher que ela foi sequestrada por ovdei kohavim, uma mulher casada. E agora, se eles tiveram relações com ela, ela fica proibida para o marido. Dependendo da situação, digamos que o marido é Cohen, certo? Que mesmo que seja beones, seja abuso, fica proibida. Então fala Braita o seguinte: Aisha shenichbesha bedei ovdei kohavim, ela foi sequestrada por ovdei kohavim, ali de mamon, se sequestraram ela, porque o cara está devendo dinheiro, muteret lebala. Se sequestraram ela porque o cara está devendo dinheiro e querem que ele pague, ela continua sendo permitida para o marido. Por quê? Porque ninguém vai fazer nada com ela, eles não querem perder o dinheiro, eles sabem que se fizerem alguma coisa com a mulher, o cara fala, então não vou pagar. Então é permitido. Aledei nefashot asura lebala. Mas se é algo ligado a dinei nefashot, que o cara era hayav mitah, queriam matar ele ou algo do tipo, e sequestraram ela para ele se entregar no lugar dela, alguma coisa do tipo, nesse caso eles não estão nem aí. Se fizerem alguma coisa com ela e o cara não quiser mais, eles continuam tentando matar o cara, então não vai ser permitido. Então tem o risco deles terem feito alguma coisa com ela. Ou seja, a Braita diz que uma mulher que foi pega por Ovdei Kohavim, se foi Eldei Nefashot, se foi por motivos ligados a Nefashot, a morte do marido, algo do tipo, ela é Asura Lebala. Mas se for por Mamon, se for porque estão devendo para ela, estão devendo dinheiro, o marido dela está devendo dinheiro, eles estão segurando ela até que ele pague, ela está permitida. Ou seja, por um lado a gente vê que eles são Hashudim Alarayot, não pode ficar sozinha no quarto pelo risco de acontecer alguma coisa. Por outro lado, a gente vê que tem situações em que a mulher vai ser permitida para o marido. Ela lá, entende, Ravina, que tem uma diferença entre lechatchila e bediavad. Lechatchila não pode ficar no quarto com os homens, ovdei kohavim. Bediavad, se ela foi sequestrada, ela está permitida para o marido. Ou seja, tem uma diferença entre lechatchila e bediavad. Fagmaramimai, quem disse que a diferença entre lechatchila e bediavad? Dilma leolam e lechatchila e bediavad namiló. Fala, mas não, talvez mesmo Bediavad não pode. Uma mulher que ficou sozinha num quarto com Ovdei Kohavim, mesmo Bediavad, ela está proibida, ela fica proibida para o marido, pelo Ihudo, certo? Dá para dizer isso. Veaha, e aqui o motivo que essa daqui que foi sequestrada é permitida quando foi um sequestro devido a uma dívida, Hainutama demitera, mamon. Aqui o motivo que ele não vai fazer nada é porque ele sabe que se ele fizer alguma coisa ele pode perder o dinheiro. Então aqui ele se segura e não faz nada. Certo? Mas um caso normal, não, um caso normal continua tendo risco. Então não tem diferença entre lechatchila e bediavad. A diferença é se o cara vai perder alguma coisa com isso ou não vai perder alguma coisa com isso. Tedá decatá nem seifa, como a gente vê na própria seifa. Alde nefashot, asura levar lá, se for algo ligado a nefashot, o cara é hayav mitah, o marido é hayav mitah, algo do tipo, ela está proibida para o marido. Ou seja, existe o risco de acontecer alguma coisa, tanto lechatchila quanto bediavad, vetulomida. Então essa resposta caiu. A resposta que quis dizer que lechatchila eu não posso deixar animais com o goi, pelo risco dele fazer alguma coisa, mas se eu deixei bediavad, o animal está permitido, e por isso eu posso comprar deles animais para korbanot, essa resposta caiu, a gente não conhece essa diferença entre lechatchila e bediavad com relação a esse tema.
E Rabi Padat Amar Lokash. Rabi Padat tem outra explicação. Porque tem a nossa Mishnah que proíbe deixar animais com goim e tem a Braita que permite comprar dos goim animais para korbanot. Arablezer, Arabanan. Fala Rabi Padat, não é discussão, não é, desculpa, não é contradição, é simplesmente uma discussão. Uma opinião é a opinião de Rablezer e outra de Rabanan. Detnan, onde a gente encontra uma discussão entre eles, está escrito Detnan Gabei Parat Hatat, com relação a Paraduma, certo? Paraduma, que fazem dela Mei Hatat, ela é chamada também de Parat Hatat. Aquela vaca vermelha que fazem dela, queimam ela, misturam com pó, com água, misturam pó com água para purificar as pessoas. Tem uma discussão com relação a Parat Hatat. Rablezer Omer Inani Kachat Min Avdei Kochavim Vechachamim Materim. Rablezer fala Paraduma, eu não posso comprar ela de um goi. Ela tem que ter nascido no rebanho de um Yehudi. E Rahamim não. Se ela nasceu no rebanho do goi, eu posso comprar do goi. Mas lá, qual a discussão? Talvez justamente essa discussão. Talvez essa é a discussão. Reblezer falou, não posso pegar parado uma do goi. Por quê? Porque eu não posso pegar do ovelho com Ravim? Porque tem o risco dele ter feito alguma coisa com o animal. Ter tido relações com o animal, e isso invalida o animal. E Rabanan fala, não, a gente não rochesh. Então talvez aqui a gente tenha discussão. De acordo com o Rabanan, que a gente não rochesh pode pegar a parada do goi, e eles falam também que eu posso comprar animais de korbanot para goi. E de acordo com o Rablezer, que a gente rochesh, que o cara fez alguma coisa com a vaca vermelha, não posso comprar dele, eu também não posso deixar outros animais com ele, certo? Então, a priori, temos aqui uma discussão que combina com a contradição entre a Braita e a Mishnah e fica explicado. Quem disse, Dilma de Kuleama Lochashinevia. Fala, talvez não. Talvez tanto o Rablezer quanto o Rabanan não roshashim, não suspeitam que o cara vai ter relações com o animal. E por isso eu posso pegar a korbanot deles, etc. Veacha, e aqui a discussão é a seguinte, vai notar Rablezer, aqui o motivo de Rablezer é o seguinte, que de Ravilda Marav, como Ravilda falou em nome de Rav, da Ravilda Marav, iniachalea uda shel sakin, passala ubagala, ubaigla, achetim shochba. Ravilda falou em nome de Rav, um dos dinim que a gente encontra com relação para Adumá é que Shelo Alá Alea Ol. A Paradumá tem que ser um animal, ele para ele estar kasher, para ele ser válido como Paradumá, não pode ter colocado nada em cima dele. Se o animal carregou alguma vez algum tipo de peso, mercadoria, o que seja, a vaca fica inválida, certo? Então aqui a pergunta é a seguinte. E só entre parênteses, foi trazido aqui também com relação a Eglar Ufá. Eglar Ufá é quando encontra alguém morto no meio de um lugar público, no deserto, algo do tipo, verificam qual é a cidade mais próxima do lugar onde ele se encontra, e essa cidade tem que trazer o que é chamado de Eglar Ufá. Eles trazem um egel, um bezerro, e esse bezerro é morto do lado do rio, e os responsáveis da cidade falam, olha, não foi na sua culpa que o cara morreu perto da nossa cidade, mas quando ele foi embora, a gente deu dinheiro para ele, demos comida para ele, a gente cuidou dele para ele ir embora com tranquilidade e segurança. Não tem de Eglarufá. Eglarufá também não pode ter carregado, não pode ter trabalhado de forma nenhuma, porém fala a vida não dirá, tem uma diferença. Parado, qualquer peso, o Dashel Sakin é sacos vazios, um em cima do outro que não tem peso nenhum, mesmo que colocaram isso em cima da vaca, ela já fica inválida. E Eglarufá tem que ser que ela andou com isso, não só que ficou em cima dela, mas que ela andou com isso. De qualquer jeito, a gente vê que é muito simples, muito fácil de invalidar parado. E aí, qual a discussão entre Rablezer e Rabanan? Marsavar Hashinan, Marsavar lo Hashinan. Rablezer Roshesh, Rablezer fala, a gente suspeita que o Goi colocou alguma coisa em cima da vaca, ele não percebe, a vaca não vai se esforçar demais. Talvez o cara deixou algumas coisas em cima da vaca, umas roupas lá, nem percebeu, nem se tocou, invalidou a vaca. Então fala, Rablezer, não posso comprar parado de um Goi. E Chachamim falam que não, a gente não Roshesh que ele fez isso. Fala, não, não pode ser. Não pode ser que o cara que tem uma vaca vermelha, que tem um valor absurdo, vai fazer isso. Mishum nicha purta lomavsituva. Não faz sentido. Não pode ser que para o cara que tem uma vaca vermelha, ele pode vender isso por muito dinheiro. Não pode ser que para ter um proveito mínimo de colocar, não tem onde colocar as roupas, não vou pôr no chão, vou colocar em cima da vaca. Não pode ser que por uma anaá purta pequena, ele perdeu tudo, ele perdeu muito dinheiro. Certo? Então não faz sentido.
Não faz sentido, não é essa a explicação, certo? Não é essa a explicação de Rabbi então volta a pergunta, a priori, por que, volta aquela explicação anterior, por que Rabbi disse que eu não posso comprar a vaca vermelha do Goi, Ramim falam que pode, pelo risco de ter relações com o animal ou não. O Goi tem o risco dele ter tido relações com o animal, por isso Rabbi fala que não pode, e Rabbanan falam que não tem esse risco. Porém, pergunta Gamara, você está me dizendo que o quê? Você está me dizendo que de acordo com o Rabbi o cara que tem uma vaca vermelha dele no campo dele, nasceu no gado dele uma vaca vermelha, o cara pode vender isso por milhares, ele vai ter relações com o animal e invalidar ele? O quê? Para ter um pouquinho de prazer da vaca, o cara vai perder todo o valor dela? Talvez aqui também não. Do mesmo jeito que você diz que o cara não vai colocar um peso em cima da vaca por ter um proveito mínimo dela e perder muito dinheiro, aqui também o cara não vai fazer nada com o animal, se ele vai invalidar ele. Fala, não, aqui tem Yetzerará. O cara tem relações com o animal, ele tem esse Yetzerará, certo? Ele tem esse Yetzer forte, então pode ser que ele vai fazer, mesmo que o custo é alto, mas colocar algum peso em cima da vaca, ele não vai. Então, a priori, a gente mantém a resposta de antes, que a Mishnah, a nossa Mishnah aqui disse que eu não posso deixar animais com goim, de acordo com o Rabbi Eliezer, que tem o risco de acontecer alguma coisa. E a Braita que diz que eu posso comprar animais de Ovdei Kohanim e fazer deles korbanot, eu não suspeito que aconteceu alguma coisa lá, é de acordo com o Rabanan, como a gente encontra com relação a comprar para do Ovdei Kohanim ou não. Rabbi Eliezer fala é proibido, porque talvez ele fez alguma coisa, e Rabanan fala não, o cara não fez nada. Porém, pergunta a Gemara que talvez não. Vedilma de kulearma lochashin nerviá. Talvez não. Talvez aqui o motivo não tem nada a ver com relações. A discussão entre a Blazer e a Rabanan, se eu posso pegar a vaca vermelha do Goi ou não, é outra. Veachai no tavam da Blazer. Aqui o motivo da Blazer é o seguinte, que detanei Shila, como Shila falou, detanei Shila, mas tavam da Blazer, qual o motivo da Blazer? Daber el bnei Israel veikhu elecha. Está escrito no pasuk, daber el bnei Israel veikhu elecha. Você tem que falar para bnei Israel pegarem para Adumá. Entende, Rablezer, o seguinte, bnei Israel ikhu, vem Ovdei Kochavim ikhu. Rabbi Eliezer entende o seguinte, que a parada uma, essa vaca vermelha, ela tem que vir do rebanho, do gado de um Yehudi, e não do gado de um Oved Kochavim, de um cara idólatra. Esse é o motivo que eu não posso pegar. Ou seja, não pelo risco de ter acontecido alguma coisa ou não. De acordo com o Rabbi Eliezer, eu não posso pegar dele, porque eu passo fogo, tem que ser de Yehudi. Fala, mas não faz sentido. Não pode ser que esse é o motivo. Por quê? De Katana e Sefer, porque na Sefer está escrito Vechenaya Rablezer posel bechola korbanot kulam. Rablezer invalida. Rablezer fala que eu não posso pegar nenhum animal para usar ele de korban. Eu não posso comprar do Oved Kohavim nenhum animal para usar ele de korban. Então não é o passuco. Se fosse o passuca, ele seria só em Paradumá, na vaca vermelha. Vê se que tá na Shila, e se o que Shila falou que está certo, se o que ele falou está certo, que o motivo de beleza é que eu não posso pegar o que eu não posso pegar a pará do mar é porque ela pertence ao Goi, tem pertenção ao Yehudi, Bishlema pará ktiv bakichá. Com relação a pará, está escrito a palavra kichá. Ela kulhu korbanot kichá miktiveu. Mas com relação a outros korbanot, não está escrito isso? Com relação a outros korbanot, não tem a palavra kichá. Se com relação a outros korbanot não tem a palavra kichá, então qual é o motivo? Que Rabbi Eliezer invalida os korbanot, certo? Então, a priori, a gente volta mais reforçado agora para a explicação anterior. De acordo com a nossa Mishnah, que proibiu deixar animais com Ovdei Kochavim, é de acordo com o Rabbi Eliezer, que ele fala que tem o risco deles fazerem alguma coisa com o animal. E não só isso, ele também proíbe pegar animais de goim para usar eles de korbanot, por esse risco. E a Braita que permitiu pegar animais de Ovdei Kochavim para korbanot é de acordo com Rabbanan. Então, a priori, essa explicação está válida. Fala Gmará, Vedilma, talvez não. Atkan loprigue Rabanan Rabbi Eliezer, fala Gemara, olha, quem disse que Rabanan discordam de Rabbi Eliezer? Talvez Rabanan discordam de Rabbi Eliezer com relação ele na paraduma, ela be parada da meia karim. Talvez Rabanan que falaram que eu posso pegar a paraduma do goi e não tem o risco dele ter tido relações com ela, ter feito algo de errado. Por quê? Porque a vaca vermelha vale muito, o cara não vai fazer isso e perder o valor da vaca vermelha. Aval bechar korbanot, modulei. Mas outros korbanot stam, korban shlamim, etc., talvez Rabanan concordam que tem o risco do cara ter feito alguma coisa. E, consequentemente, eu não posso pegar animais de Ovdei Kochavim para fazer korbanot. Talvez Rabanan concordam com a Blazer. A gente encontra discussão entre eles com relação a parar do mar. Certo? A Blazer fala que tem risco de ter acontecido alguma coisa e Rabanan falam que não. Pergunta a Gmaná, quem diz que Rabanan discordam só com relação à vaca vermelha? Desculpa, quem disse que Rabanan discordam
também com relação a outros korbanot. Talvez Rabanan discordam com relação à vaca vermelha, porque vale muito, o cara não vai fazer isso e perder o valor dela, mas talvez com relação a outros korbanot, Rabanan concordam. Vela Detania pergunta, mas se for assim, o que está escrito na Braita, Elohim em behemale korban, a Braita que permitiu pegar animais de korban de Ovdei Kohavim, mani, lo Rablezer, lo Rabanan, não vai ser nem Rablezer, nem Rabanan. Veotane behedi, mas ainda tem uma Braita que diz claramente, Mai oti velei havru el Rablezer, que Chachamim perguntaram para Rablezer, Kol tzon kedarik betzu lecha yalu leratzon al mizbechi. Está escrito no passo claramente que você pode ir para Keidar, tzon Keidar, Keidar são os Ishmaelim, você pode ir para os Ishmaelim, pegar deles korbanot, pegar deles animais e fazer desses korbanot. Ou seja, Rabanan discordam de Rablezer. Então, a gente tem aqui claramente essa segunda resposta, ela é válida, certo? Vamos só resumir. A gente tem, por um lado, a nossa Mishnah, que proibiu deixar animais com Vdei Kohavim. E essa Mishnah vai de acordo com o Reblezer, que proibiu comprar uma vaca vermelha de Ovdei Kohavim, pelo risco dele ter tido relações com esse animal, e, consequentemente, eu não posso deixar com ele os meus animais, pelo risco dele fazer alguma coisa, eu estou eu estou fazendo ele tropeçar, eu estou dando para ele a oportunidade de errar. Essa é a opinião de Reblezer. A segunda braita, e desculpa só completando, e o próprio Reblezer diz que não só deixar animais com goi, eu também não posso comprar dele animais que estão com ele para usar ele de korbanot, pelo risco de ter acontecido alguma coisa. E Rabanan discordam completamente. Rabanan discordam que não, o goi não vai fazer isso e perder o dinheiro, perder o valor do animal. Então eu posso deixar os meus animais com goi e eu posso comprar dele animais para usar eles de korbanot. Então, esse tema meio que a gente acabou, vai ter outra discussão aqui com relação a Pará do Mar, já que a gente trouxe o caso da Pará do Mar, a gente tem outra discussão, mas a gente continua isso em breve. Escolha.